Dragon provavelmente é o vento que alimenta as chamas da revolução. O pior criminoso do mundo, o dragão revolucionário. Mas afinal, qual é o verdadeiro poder de Monkey D. Dragon, uma habilidade que permanece um mistério há mais de 100 volumes? Oda guarda esse segredo com o mesmo cuidado que guarda a identidade do chefe final da história. Dragon fez sua primeira aparição ainda no volume 12, e mesmo agora, com a história avançando cada vez mais, sua habilidade continua sem ter sido revelada. Foi apenas no volume 16 que descobrimos sua ligação com o exército revolucionário. Mais tarde, no volume 45, veio outra grande revelação. Dragon era o pai de Luffy, líder do exército revolucionário e o homem conhecido como o pior criminoso do mundo. Tudo isso deixa claro que estamos falando de um dos personagens mais importantes de toda a obra, alguém cujos detalhes Oda vem revelando lentamente ao longo dos anos. Na verdade, nem sequer foi confirmado oficialmente se Dragon é usuário de uma Akuma no Mi, mas supondo que ele tenha comido uma fruta, qual seria o seu poder? Sinceramente, acredito que muitos fãs já sabem a resposta de forma intuitiva. A primeira pista está relacionada ao clima. Quando Dragon apareceu pela primeira vez, Luffy estava prestes a ser capturado por Smoker. Porém, uma chuva repentina, acompanhada por fortes rajadas de vento, permitiu que ele escapasse. Logo depois, Smoker questiona Dragon: por que está ajudando esses piratas? A expressão de Dragon e sua resposta deixam implícito que ele realmente interferiu para salvar Luffy. E isso não foi tudo. Pouco antes desse acontecimento, Luffy estava prestes a ser executado por Bug na plataforma de Logtown, mas foi salvo por um raio que atingiu o local exatamente no momento decisivo. Por causa desses acontecimentos, muitos fãs passaram a acreditar que Dragon possui algum tipo de poder relacionado ao clima, capaz de controlar tempestades, chuvas intensas e relâmpagos. Eu também sigo uma linha de raciocínio parecida. A primeira possibilidade seria uma espécie de fruta do clima. Até mesmo em outras obras existem personagens extremamente populares que controlam o tempo atmosférico. Então não seria uma habilidade estranha para One Piece. Pelo contrário, seria algo bastante impressionante. O problema é que, conforme a história avançou, boa parte desse conceito acabou sendo associado a Nami. Ela já utilizava seus conhecimentos meteorológicos para manipular o clima em combate, chegou a neutralizar os poderes de Enel utilizando estratégias ligadas ao clima e atualmente possui Zeus, o Home das nuvens que pertencia a Big Mom. Graças a isso, Nami é capaz de criar tempestades devastadoras e lançar relâmpagos com um poder comparável aos de Enel. Por esse motivo, apesar da teoria da fruta do clima fazer sentido, ela acaba perdendo um pouco da sua originalidade. Claro, dependendo da forma como Oda apresentasse os poderes, ainda seria possível diferenciar ambos os personagens. Mas do ponto de vista narrativo, provavelmente seria mais interessante evitar habilidades muito parecidas. Então qual seria a próxima possibilidade? A resposta está no próprio nome dele: Dragon. Além disso, a figura de proa do navio dos revolucionários também possui a forma de um dragão. Por isso, muitos acreditaram durante anos que Dragon poderia possuir uma Akuma no Mi relacionada a dragões. Após a Guerra dos Melhores, quando Marco revelou ao mundo as Zoans míticas através de sua transformação em Fênix, essa teoria ganhou ainda mais força. Muitos passaram a acreditar que Dragon seria literalmente um homem capaz de se transformar em um dragão. A teoria fazia sentido, principalmente porque dragões costumam ser associados ao controle dos céus, das tempestades e dos ventos. E recentemente, durante os acontecimentos de Elbaf, surgiu um cavaleiro sagrado que possui a fruta dragão-dragão modelo Kirin. Isso significa que ainda existe a possibilidade de Dragon possuir algo semelhante, como uma fruta dragão-dragão modelo dragão vermelho. Mas existe um problema. Kaido já apareceu utilizando a fruta modelo dragão azul. Além disso, os dragões orientais da mitologia costumam ser justamente aqueles mais associados ao controle do clima e das tempestades. Ou seja, Kaido já ocupou esse espaço na narrativa. A alternativa seria Dragon possuir um dragão ocidental. No entanto, até essa possibilidade parece ter sido utilizada, já que Loki, apresentado em Elbaf, revelou possuir uma forma gigantesca ligada ao lendário dragão Nidhogg. E existe outro detalhe importante. O nome Dragon acompanha o personagem desde muito antes de qualquer indício sobre uma Akuma no Mi. Da mesma forma que Monkey D. Luffy não possui poderes de macaco apenas por se chamar Monkey, Dragon também já carregava esse nome quando ainda era um jovem marinheiro. Então, se não for uma fruta do clima nem uma fruta de dragão, minha aposta continua sendo o vento. A fruta do vento é exatamente o tipo de poder que parece ter sido criado para existir em One Piece, mas que curiosamente nunca apareceu. Poderes relacionados à água são extremamente improváveis, já que o mar é a principal fraqueza dos usuários de Akuma no Mi. Por isso, Oda costuma reservar esse tipo de habilidade para técnicas como o Karatê dos Homens-Peixe. Já o vento é uma história completamente diferente. É um elemento perfeitamente compatível com o universo da obra. E mesmo depois de tantos anos, nem mesmo os filmes apresentaram uma Akuma no Mi focada exclusivamente em controlar o vento.
Claro, já tivemos algo semelhante. Kaiser Clown possuía a fruta Gás-Gás. Seu poder permitia transformar o corpo em gás e controlar diferentes tipos de substâncias gasosas. Ele podia manipular gases venenosos, gases inflamáveis e até remover completamente o oxigênio de uma determinada área. Era uma habilidade extremamente perigosa. Além disso, ele também podia voar. Sem hack, os chapéus de palha da época teriam enormes dificuldades para derrotar alguém com esse tipo de poder. Mas existe algo curioso. Apesar de controlar gases e o próprio ar, a habilidade de Caesar quase nunca é apresentada como algo relacionado ao vento. Ela não enfatiza velocidade, correntes de ar, cortes de vento ou movimentação atmosférica. Tudo gira em torno das propriedades químicas dos gases, e isso se torna ainda mais interessante quando observamos como Oda diferencia poderes parecidos. Kuzan possui a fruta gelo-gelo, Monet possuía a fruta neve-neve. Ambas estão ligadas ao frio, mas funcionam de maneiras completamente diferentes. O poder de Kuzan enfatiza o congelamento. O de Monet explora as características específicas da neve. Seguindo essa mesma lógica, a fruta Gás-Gás representa os gases em si. Já uma possível fruta do vento poderia focar na velocidade, mobilidade, transparência e força destrutiva das correntes de ar. Afinal, o vento é invisível, e sabemos que invisibilidade continua sendo uma habilidade extremamente perigosa no mundo de One Piece. Shiryu demonstrou isso quando conseguiu atingir Garp utilizando seus poderes de invisibilidade. Mesmo considerando as circunstâncias daquele momento, ficou evidente que o hack da observação não é capaz de neutralizar completamente esse tipo de habilidade. Se isso for verdade, então a fruta do vento pode ser uma das logias mais impressionantes e perigosas de toda a obra. Afinal, estamos falando de uma habilidade rápida, invisível e extremamente versátil. E existe outro detalhe interessante. O momento em que Dragon foi apresentado na história. Sua primeira aparição acontece justamente quando Smoker, o primeiro usuário de logia mostrado em One Piece, entra em cena. Se Oda realmente pensou em uma escala de evolução para os poderes logia, talvez tenha escolhido a fumaça e o vento como opostos naturais. De um lado, Smoker controla a fumaça, uma substância suave, dispersa e pouco agressiva. Do outro, Dragon controlaria o vento, uma força invisível, veloz e capaz de cortar tudo em seu caminho. Isso explicaria porque os dois personagens foram colocados frente a frente logo no início da história. E existe ainda outro ponto curioso. O vento naturalmente dispersa a fumaça, ou seja, além do contraste visual, ambos também possuem uma relação de vantagem natural entre seus poderes. Mas as conexões entre Dragon e o vento não param por aí. Quando ele salvou Luffy da captura de Smoker, uma forte rajada de vento surgiu repentinamente. Mais tarde, em um flashback de Ivankov, é mencionado que sempre que o vento sopra, Dragon costuma olhar para o leste. Em diversas aparições do líder revolucionário, Oda também faz questão de destacar correntes de ar e rajadas ao seu redor. Durante o incidente do Terminal Cinza, por exemplo, as chamas foram afastadas por uma força que parecia uma explosão de vento, abrindo caminho para a embarcação dos revolucionários. Outro detalhe importante é que os ventos são responsáveis pela formação e deslocamento dos grandes tufões. A tempestade que ajudou Luffy a escapar de Logtown não surgiu do nada como um fenômeno sobrenatural. Nami havia percebido a aproximação daquela mudança climática muito antes dela chegar. Mas imagine se Dragon tivesse a capacidade de manipular correntes de ar em larga escala. Ele poderia ter conduzido nuvens de tempestade de regiões distantes até Logtown, criando as condições perfeitas para a fuga de Luffy. Claro, isso ainda não explicaria completamente o raio que atingiu a plataforma de execução, mas sinceramente, atribuir aquele acontecimento à sorte absurda de Luffy também não seria algo estranho dentro do universo de One Piece. Por outro lado, existe um argumento contra essa teoria. Se Dragon controla apenas o vento, sem dominar relâmpagos ou fenômenos climáticos mais amplos, alguns fãs poderiam considerar essa habilidade limitada para alguém tão importante. No início da série, possuir uma logia era praticamente garantia de ser um monstro em combate. Mas a segunda metade da história apresentou inúmeras zoans míticas, frutas consideradas ainda mais raras. Mesmo assim, poder bruto não é tudo. Basta olhar para Katakuri. Se analisarmos apenas sua Akuma no Mi, ela permite controlar Mochi. E convenhamos, poucas habilidades parecem menos ameaçadoras à primeira vista do que controlar um doce. Mas graças ao seu domínio absurdo do hack da observação, capaz de enxergar alguns segundos no futuro, Katakuri se tornou um dos antagonistas mais marcantes e respeitados de toda a obra. No fim das contas, tudo depende de como Oda apresenta o poder, mas existe uma forma de tornar Dragon ainda mais impressionante. E se todas essas teorias estiverem
incertas ao mesmo tempo. Talvez Dragon tenha comido uma Zoan mítica capaz de controlar ventos, tempestades e fenômenos climáticos. Seria praticamente a combinação de tudo que um fã imaginaria para um personagem lendário. E curiosamente, isso criaria uma simetria interessante dentro da narrativa. Os 3 grandes desastres naturais associados ao Japão poderiam estar representados pelos 3 grandes polos da história. Teach representaria terremotos e tsunamis. Sakazuki representaria os vulcões. E Dragon representaria os tufões. Ao mesmo tempo, cada um simbolizaria uma categoria diferente de Akuma no Mi. Paramecia para o pirata, Logia para o marinheiro e Zoan para o líder revolucionário. Se essa hipótese estiver correta, ainda resta descobrir qual seria a criatura mítica ligada a Dragon. Talvez um dragão lendário, talvez Garuda, talvez Hresvelgr, talvez um Tengu, ou até mesmo o lendário Thunderbird, a ave mitológica associada aos trovões e tempestades. Curiosamente, o Pokémon Zapdos foi inspirado justamente na lenda do Thunderbird, e quem sabe até a misteriosa tatuagem no rosto de Dragon esteja relacionada a alguma dessas criaturas. Se for esse o caso, ele também poderia manipular relâmpagos. Isso faria com que o raio que salvou Luffy em Logtown fosse uma intervenção direta de seu próprio pai. Mesmo assim, pessoalmente, continuo acreditando mais na teoria da fruta do vento do tipo Logia. Seja uma habilidade climática completa, uma Logia do vento ou uma Zoan mítica relacionada às tempestades, tudo indica que Dragon possui uma ligação profunda com os fenômenos atmosféricos. E existe mais um detalhe interessante. Se considerarmos a possibilidade de que a arma ancestral Uranus esteja relacionada ao controle climático ou à transformação do ambiente em escala global, então Dragon pode acabar sendo justamente o maior obstáculo para esse poder. Narrativamente, isso faria bastante sentido. O líder do exército revolucionário seria a única pessoa capaz de enfrentar a arma suprema do governo mundial. Além disso, o vento possui um significado simbólico perfeito para Dragon. É ele que impulsiona os navios pelos mares. Foi o vento que permitiu a partida de Luffy rumo à sua aventura. E assim como Dragon, ele permanece distante, quase invisível, mas sempre empurrando os outros para frente. Existe algo poético nisso. Para impulsionar um navio, o vento precisa estar atrás dele. Da mesma forma, Dragon passou toda a história observando o caminho de Luffy à distância, sem interferir diretamente, sem buscar reconhecimento, apenas garantindo que seu filho continuasse avançando. Essa simbologia também combina perfeitamente com Sabo, o número 2 do exército revolucionário. Se Sabo representa as chamas da revolução, então Dragon seria o vento que espalha esse fogo pelo mundo inteiro. Por todos esses motivos, o elemento vento parece combinar perfeitamente com sua personalidade, seu papel na história e sua importância para o futuro da obra. Agora só resta descobrir qual será o verdadeiro papel do exército revolucionário na saga final. E sinceramente, mal posso esperar para ver essa resposta sendo revelada por Oda.